Talvez você já tenha ouvido falar de Policarpo de Esmirna. Esse bispo de Esmirna, com 86 anos, foi condenado à fogueira porque negou dobrar-se, prostrar-se, adorar o imperador. E a história vai dizer que algumas pessoas chegaram para ele e disseram: Policarpo, não tem problema algum você fazer isso, não tem problema você dizer que César é o Senhor. E a resposta de Policarpo, segundo a história, foi mais ou menos assim: há 86 anos eu tenho seguido a Cristo e ele nunca me rejeitou, nunca me negou. Por que eu o rejeitaria ou negaria agora, com 86 anos de idade? E assim ele foi condenado à fogueira. E essa história de Policarpo é uma boa ilustração da intimidação que geralmente eu e você sofremos ao simplesmente confessarmos que só Jesus Cristo é o Senhor em meio a uma sociedade tão pluralista, onde não tem problema algum você servir o seu Deus, mas você não pode servir apenas o seu Deus. Eu acho que existem algumas coisas importantes para você considerar sobre essa cidade antes de você olhar para a carta, para você entender o porquê que essa igreja estava sofrendo uma intimidação. Em 627 a.C., essa cidade foi totalmente destruída. E 3 séculos depois ela foi reconstruída por Alexandre o Grande. Ela também apoiou Roma, por exemplo, em 2 guerras. Era uma cidade altamente devota aos imperadores e em 26 na Era de Cristo, eles receberam a permissão para construir um templo ao imperador. Então talvez seja daí que a gente começa a ver a tensão que a igreja vivia em estar inserida numa cidade altamente devota e até mesmo devedora dos imperadores. Agora, por um outro lado, no que diz respeito à igreja, a gente não sabe quase nada. Porque a gente sabe que era uma igreja que estava sofrendo. E é por isso que o texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ora, eu já disse que toda carta começa de uma maneira customizada para o problema que aquela igreja estava enfrentando. E aqui não é diferente. No momento onde você começa a se perder, onde você começa a olhar ao teu redor e você só vê imperadores e você começa a ser menosprezado, diminuído, começa a não se encontrar dentro da história, a coisa que talvez a gente mais precise reconhecer é que o Senhor é o Senhor da história. E é por isso que o Senhor diz: eu sou o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Ou seja, Deus está se revelando como um Deus soberano que controla, conduz e que anda entre a história. Então consegue ver como já começa dizendo de uma maneira bem pastoral para essa igreja: olha, vocês que estão sofrendo, que estão se sentindo intimidados, não pensem que são os imperadores quem conduzem a história. Sou eu que conduzo a história. Por isso que ele diz no verso 9: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Então eram pessoas que estavam passando por uma grande pressão. Uma pressão porque eles tinham que andar numa contracultura dos valores da sua época. E aqui você tem 2 pontos que são destacados. Primeiro é essa palavrinha: eu conheço as suas aflições. Essa palavra aflição, ela tem a ver com uma tensão sociocultural, ou seja, eles estavam sendo literalmente rejeitados pela sociedade, pela cultura daquele tempo. Então eu vejo a aflição, eu vejo o sofrimento de vocês, eu vejo que vocês não são bem-vindos aí. Mas eu também vejo a pobreza, eu também vejo uma pressão econômica. E aí você precisa entender que o comércio dessa época era organizado em associações. Então, caso você tivesse um dom, um talento ou algum comércio, você se associava a um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas se ajudavam entre si, se organizavam, só que cada associação tinha o seu Deus protetor. Cada associação tinha o seu Deus que deveria ser venerado. E a partir do momento em que as pessoas começam a se converter em Esmirna, eles começaram a perceber que não dava mais para continuar nas suas associações ou nas suas guildas, porque eles não poderiam adorar a divindade protetora do seu trabalho. Então eles começaram a sair. Então literalmente eles começaram a passar muita dificuldade econômica, porque agora eles não estavam inseridos dentro do comércio dessas associações. Então eles também não eram bem-vindos no comércio. E aí, a partir desse momento, você começa a entender o que é instabilidade. Você começa a entender o que é intimidação, o que é se sentir diminuído, e você começa a sentir a pressão de que você não tem gente para você contar aqui, como você também não consegue o seu sustento. Então você começa a olhar para esse texto e o Senhor diz: eu vejo que você sofre muito, mas não se engane, porque você é rico. E isso daqui é uma baita de uma ironia, porque a gente às vezes olha para o texto longe, mas imagina você na condição deles. Você não é bem-vindo na onde você está. Então o Senhor vem e diz: você é rico, no singular.
Você é. Não é uma expressão vocês são, mas é no particular. É conhecendo o coração de cada um deles. Porque não importa o que a sociedade dita sobre vocês. Importa é o que eu digo para vocês. Então o Senhor está trabalhando o coração dessa igreja para dizer: não espere por estações favoráveis para vocês florescerem. Não espere por estações favoráveis para vocês se sentirem encorajados. Porque vocês nunca vão encontrar encorajamento no mundo de imperadores. Vocês precisam ouvir o que eu estou dizendo para vocês. Você é rico. E ele continua no verso 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Oh, coisa ruim ouvir essa parte da palavra. As coisas estão ruins agora. E eu tenho que dizer para vocês que as coisas vão piorar. E aí então já não basta só uma tríade de tensão sociocultural, econômica, mas agora há também uma tensão física. Vocês serão perseguidos. Vocês sofrerão uma tensão de todos os lados. E essa expressão do diabo, obviamente, é uma referência a tudo aquilo que se levanta contra Deus. Então o diabo, ele age, ou ele tem os seus súditos, os seus protagonistas que se levantam contra tudo aquilo que se chama Deus. Inclusive, se levanta contra a gente. Mas a grande questão aqui é que é uma notícia terrível. O diabo está atrás de vocês. Mas por um outro lado, você percebe que eles só estão sendo perseguidos porque eles estão incomodando. Porque geralmente o diabo ele não se levanta contra a gente que não incomoda. Então, por mais que essas pessoas estavam frustradas ou estavam intimidadas, perceba como o Senhor está dizendo: vocês são ricos. Porque mesmo diante de tanto sofrimento, vocês estão conseguindo causar um rebuliço nas portas do inferno. E Satanás só se levanta contra aqueles que o incomodam. Agora tente criar uma base nesse momento de tensão e entenda o seguinte. Primeiro, isso que vocês vão passar pela mão do diabo é algo que tem 2 pontos importantes aqui no nosso texto. Primeiro, isso vai acontecer para que eles sejam provados. E essa palavrinha ser provado tem a ver com ser refinado, ser ensinado, ser treinado, ser moldado, ser conduzido por algo mais excelente. Então vocês passarão pelo fogo da provação para saírem de uma maneira melhor de como vocês entraram. Mas também perceba a graça da coisa, porque Deus diz que eles serão tentados por 10 dias. E é óbvio que isso daqui não se trata literalmente de 10 dias, mas isso aqui traz uma ideia de brevidade. Vocês serão tentados, mas será breve. E aí eu posso dizer uma coisa muito necessária para você. Os nossos sofrimentos, eles podem testar os nossos limites, mas sempre há limites para o nosso sofrimento. Sempre há. E você e eu não somos tentados nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos do que nós podemos suportar. Por mais difícil que seja, o Senhor está dizendo: eu continuo no controle e você vai sair melhor do que entrou. E ainda assim é breve, porque eu continuo no controle e você não vai ser tentado mais do que você pode suportar. E há uma nota no verso 9: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço aqueles que estão dizendo que são judeus, mas eles se associam com as guildas. Eles adoram qualquer coisa. Eles têm os seus deuses padroeiros, então eu conheço e eu sei que eles são falsos. Então não se preocupem. Eles estão causando um mal-estar, mas eles podem até mesmo ser bem-vindos para a sociedade de Esmirna. Mas não se engane, para mim eles não são bem-vindos. Vocês são bem-vindos para mim, mesmo não sendo bem-vindos para a sociedade de Esmirna. E aí a carta termina assim: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Seja fiel até a morte, ouça, e ele termina dizendo: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Isso daqui é uma referência ao lixão, ao inferno, ao Hades. Esse lugar do tormento eterno. Esse lugar que agora o próprio Jesus chama de segunda morte. Do sofrimento que nunca terá fim. Então aqueles que têm ouvidos, ouçam. Porque às vezes você está bem angustiado, se sentindo intimidado e parece que você está crendo numa coisa que não vai ter um fim bom. E essa é uma carta que olha para mim e para você e diz: não se engane. Ouça o que o Senhor está dizendo. Não ouça o que a cultura diz. Não se sinta intimidado, mas se sinta prestigiado. Porque você é rico. Mesmo numa cultura que te empobrece. Então essa é uma carta que diz assim: eu estou no controle. E não se sinta intimidado.
Porque o que você tem que ouvir é o que eu estou dizendo, e não o que essa cultura intimidadora, cheia de imperadores, está tentando colocar no teu coração.